aqui. A forma que chegou esses documentos até minhas mãos. Eu fiz um requerimento na Câmara, como vocês também têm aí, no dia 21/3 de março. 35 dias após, eu não recebi um documento da Câmara. A Câmara cobra documentos do Poder Executivo, mas porém não responde para o cidadão o que eles também têm que responder. O Legislativo fiscaliza o Executivo e o cidadão tem direito de estar fiscalizando. Não recebi. Fiz mais um documento conforme está aí também, reiterando a cobrança que em 48 horas estaria entrando com mandato de segurança. Aí sim, aonde novamente foi uma decepção que não recebi o documento. Procurei o Ministério Público solicitou esses documentos após 15 dias. Assim, solicitei via o Ministério Público e aonde chegou essa documentação. Porém, não tem uma nota fiscal das empresas que receberam da Agência do Cidadão. Não me encaminharam nenhuma nota fiscal sequer. Então, isso aí significa o seguinte: o Tribunal de Contas, se não mandar a mim, mas o Tribunal de Contas tem que chegar essas notas. Se não chegar essas notas ao Tribunal de Contas, esse dinheiro vai ter que retornar para o município. Então, o gestor, o que eu quero é que as notas fiscais, o proprietário da agência de publicidade e o presidente da época encaminhem para o cidadão, para nós. Eu quero dizer que esse documento eu protocolei também, além da imprensa, o site, para o observatório e nós temos um movimento aí, Amigos de Sorriso, que está em posse deles também. E eu digo assim, é com tristeza se eu poder estar falando isso hoje para Sorriso. Sorriso é um grande município, tem se destacado a nível nacional, até internacional, como grande produtor de grãos, revelação de talentos, no esporte, enfim, em geral. E hoje poder estar assim, correndo a nível nacional aí, com essa coisa feia que vem acontecendo dentro do nosso município de Sorriso. O que levou o senhor, secretário, a fazer essa denúncia? Olha, acompanhando esse vereador e esse presidente, o seu jornal, no qual eu tenho encaminhado 18 processos contra a figura do cidadão, ex-presidente da Câmara, por danos morais, ameaças, calúnia. Isso aí nós vamos brigar nos autos dos processos. Eu não vou misturar as coisas. Dinheiro público é dinheiro público e essas agressões têm os locais que tem para esclarecer isso. Porém, não adianta, nós temos que esclarecer para a sociedade de Sorriso. Infelizmente, Sorriso vive de dois grupos políticos, isso é ruim para Sorriso. E Sorriso tem que saber a verdade. Eu quero dizer que eu não tenho nenhum meio de comunicação para me defender. Hoje estou fazendo essa coletiva pela primeira vez, quando fui atacado muitas vezes por esse vereador na sua própria canal de televisão. Mas isso não me intimida. Onde foi ameaçado também. Eu acho que a justiça, se o executivo e o legislativo não se entenderem, nós temos o judiciário. É o que nos resta para recorrer ainda. Então, foi por isso que eu tomei essas... E é muita distorção. Tu sabe que um microfone ele pode produzir muita coisa boa, mas também em posse de alguém pode trazer muita coisa ruim. Então, é isso que me levou a fazer isso. Secretário, por favor, antes de que tudo isso viesse à tona, nos bastidores, a partir de que momento se iniciou, digamos assim, os planos de gravação? A partir de que momento se teve a iniciativa de começar as gravações, que foi exatamente o princípio de tudo isso, secretário? Eu diria assim, só para esclarecer, Fernando, essa denúncia que eu estou fazendo, as gravações começaram em meados de novembro e dezembro. Essa denúncia que eu estou fazendo no Ministério Público não tem nada a ver. As gravações é um outro fato que está correndo em segredo de justiça do Ministério Público. Esses aqui são fatos que nós temos microfilmes dos cheques, depoimento já em Ministério Público, e são fatos concretos que tem que ser apurado, eu digo assim, mais emergencial do que as gravações. Aquilo lá foi
foi pedido de propina. Esse daqui, o dinheiro já foi, o dinheiro já rolou, o crime já teve. Secretário, o senhor disse que é ameaçado pelo ex-presidente Chagas Abrantes. Que ameaças são essas? Olha, eu digo que na primeira semana, aonde veio à tona a questão das gravações, todo mundo que acompanhou a televisão falou, ouviu ele falar: o senhor tem família, vereador, você sabe o que eu estou falando. E para mim, eu já entendi o recado. Mas eu digo assim, que isso aí não me intimida, isso me dá mais força. Eu não estou sozinho nessa parada. A população de Sorriso, eu tenho recebido muito apoio. E é lógico, se dizer que eu não tenho, eu tenho. Eu tenho uma família, eu tenho filhas que estudam à noite, eu tenho filhos, tenho esposa. Então, eu acho que a minha pessoa, eu não tenho medo, mas eu acho que qualquer um que é pai de família, mãe de família, sabe o que eu estou falando. Então, mas eu acho que essa pessoa não teria coragem de fazer. Eu entendo que isso não passa do desespero, isso é desespero, desequilíbrio. Então, eu não estou desequilibrado e não estou desesperado, porque eu nunca falei sem documentos nas mãos. Então, a gente tem que falar e caluniar e provar conforme ele também falou. Me chamou de quadrilheiro, de bandido. Eu quero falar no quê? Eu sou quadrilheiro no quê? Porque gravei, porque denunciei. Eu não peguei nem um cheque, nem da prefeitura e nem da Câmara para pagar contas minhas particulares. Agora eu pergunto, e a população de Sorriso tem que saber quem é o bandido da história. Uma pessoa que usa da tribuna, porque tem a imunidade. Tem a imunidade. Já foi vereador. Tem a imunidade. Usa da tribuna, porque fora da tribuna eles não falam o que falam na tribuna. Então eu acredito assim, eles têm conhecimento da lei e podem falar. Eu sei, a lei prevalece, o regimento interno prevalece, que na tribuna a imunidade. Mas nós, fora de lá, nós temos que responder e nós somos responsáveis por nossos atos. O que o senhor espera que seja feito em relação ao vereador citado pela presidência da Câmara e também por vocês? O que o senhor espera que, qual decisão o senhor espera que seja tomada? Olha, eu quero dizer que eu protocolei também para a Câmara Municipal de Sorriso os mesmos documentos que eu protocolei aos senhores, que tome providências e que também em dezembro, quando a gravação foi feita, lá pode citar, foi na sala dele, na presença dele, ele prevalicou, ele foi ciente, ele como gestor, ele tinha que ter tomado providências em relação aos vereadores. Agora, mais uma coisa para esclarecer à sociedade, as ligações não são clandestinas, eu sou interlocutor da gravação, foi eu quem gravei o Chagas, foi eu quem gravei o Jaburu. Então, eu sou interlocutor. Em primeiro lugar, não tem nada disso que estão falando. E segundo, gravei sim com autorização do Ministério Público e quem instalou equipamento para mim para fazer as gravações foi a GAECO. Por um período de 3 dias ficaram em Sorriso, aliás, na minha sala do lado, aqui que foi feitas as gravações com os equipamentos da GAECO. A senhora acabou de confirmar tudo isso, por favor. O Ministério Público não estaria demorando demais, tanto o Ministério quanto o GAECO, a se manifestar a respeito das gravações, já que essa nova denúncia ainda não sofreu uma repercussão maior, secretário? Olha, eu diria assim, eu acho que o Ministério Público está tendo muita cautela, porque em dezembro eu tenho certeza que o meu telefone está grampeado, assim como poderá estar grampeado de muitos vereadores, muitos secretários, inclusive do prefeito. E eu acredito que deve ter desencadeado algumas outras denúncias que nem é mais do meu conhecimento. E eu não consigo mais, eu não tenho controle disso, nem para acelerar e nem para diminuir o processo. O que eu tenho conhecimento que foi encaminhado para Cuiabá, a promotoria encaminhou para Cuiabá para fazer as degravações, e é isso que está demorando. Após as gravações, também foi solicitado ao Ministério Público a perícia das gravações. Então, eu estou muito tranquilo, eu sei que não tem pessoa mais interessada que eu que esclareça o mais breve possível, porque só eu sei o quanto eu estou sofrendo e quanto estão falando nesse meio de comunicação, todos os programas sendo acusado de bandido, disso. Então, a verdade é uma só, é a verdade.
ela tarda, mas não falha. Então eu estou muito tranquilo disso, que isso aí vai vir à tona. Eu acredito que está na reta final, a não ser que desencadeie outras coisas, outros focos, e aí com certeza eu não tenho conhecimento disso.